Imagine um povo que vivia em paz, trabalhando e crescendo em número, mas que, de repente, se viu sob o jugo de um poder opressor. Essa é a história dos hebreus no Egito, uma narrativa que começa com promessas e termina com libertação, mas que, no meio, nos ensina sobre fé, resistência e o poder de Deus. Hoje, vamos mergulhar nessa jornada emocionante e descobrir como a escravidão dos hebreus no Egito não foi apenas um período de sofrimento, mas também um capítulo crucial no plano divino para a humanidade. Tudo começou com José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo por seus irmãos e acabou no Egito. Lá, ele se tornou um líder poderoso, salvando o Egito e sua própria família da fome. Por um tempo, os hebreus viveram em paz e prosperidade na terra de Gósen. Mas o tempo passou, e um novo faraó subiu ao trono. Ele não conhecia José, vendo que os hebreus eram numerosos e fortes, começou a temer que eles se unissem aos inimigos do Egito. Foi então que a escravidão começou. O faraó ordenou que os hebreus fossem submetidos a trabalhos forçados. Eles construíram cidades-armazém como Pitom e Ramessés, carregando pedras pesadas sob o sol escaldante. A vida deles se tornou um ciclo interminável de dor e exaustão. Mas o faraó não parou por aí. Ele também ordenou que as parteiras hebreias matassem todos os meninos recém-nascidos. No entanto, as parteiras, temendo a Deus, desobedeceram ao faraó e permitiram que os bebês vivessem. Foi nesse contexto de opressão que nasceu Moisés. Sua mãe, para salvá-lo, colocou-o em um cesto e o deixou no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê e o criou como seu próprio filho. Moisés cresceu no palácio, mas nunca esqueceu suas raízes. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés matou o egípcio e fugiu para Midian. Lá, ele se casou e viveu como pastor até que Deus o chamou de volta ao Egito para libertar seu povo. Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente e disse: Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. Desci para libertá-los e levá-los a uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés, relutante a princípio, aceitou a missão e voltou ao Egito com seu irmão Arão. Juntos, eles confrontaram o faraó e exigiram a libertação dos hebreus. O faraó, endurecido por Deus, recusou-se a ceder. Então, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito. A água do Nilo se transformou em sangue, rãs invadiram as casas, piolhos e moscas infestaram a terra, o gado morreu, úlceras cobriram as pessoas, granizo destruiu as plantações, gafanhotos devoraram o que restava, e a escuridão cobriu o Egito por 3 dias. Apesar de tudo, o faraó continuou teimoso. Finalmente, Deus enviou a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Ele instruiu os hebreus a marcarem suas portas com o sangue de um cordeiro, para que o anjo da morte passasse por suas casas. Naquela noite, houve grande lamento no Egito, pois em todas as famílias egípcias havia um morto. O faraó, finalmente, permitiu que os hebreus partissem. Os hebreus deixaram o Egito em êxodo, levando consigo os tesouros que os egípcios lhes deram. Mas o faraó mudou de ideia e perseguiu-os com seu exército. Quando os hebreus chegaram ao Mar Vermelho, parecia que estavam encurralados. Mas Deus abriu o mar, permitindo que eles passassem a pé enxuto. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam, afogando todo o exército. A libertação dos hebreus da escravidão no Egito é um dos eventos mais poderosos da Bíblia. Ela nos mostra que Deus ouve o clamor dos oprimidos e age para libertá-los. Também nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé e a obediência a Deus podem levar à vitória. A história dos hebreus no Egito é tão rica e cheia de detalhes que podemos passar horas explorando cada aspecto. Vamos continuar mergulhando nessa narrativa, começando pela vida de Moisés antes de seu chamado. Moisés, criado no palácio do faraó, teve acesso à melhor educação e cultura egípcia. Ele aprendeu sobre política, estratégia militar e até mesmo magia, que era uma prática comum na corte egípcia. No entanto, apesar de toda essa influência,
Moisés nunca perdeu sua identidade hebreia. Ele sabia que era parte de um povo oprimido, e isso o levou a tomar uma decisão drástica ao defender um hebreu sendo maltratado. Após fugir para Midian, Moisés encontrou refúgio na casa de Jetro, um sacerdote midianita. Lá, ele se casou com Zípora e teve 2 filhos. Durante esses anos, Moisés viveu uma vida simples como pastor, longe do luxo e da intriga do palácio. Foi nesse período de isolamento que Deus o preparou para a missão que estava por vir. A vida no deserto ensinou a Moisés paciência, humildade e dependência de Deus, qualidades essenciais para liderar um povo tão numeroso e diverso quanto os hebreus. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele não apenas revelou seu plano de libertação, mas também seu nome: Eu sou o que sou. Esse nome, Yahvé, era uma declaração da eternidade e soberania de Deus. Ele não era apenas o Deus dos hebreus, mas o Deus de toda a criação. Esse momento marcou o início de uma nova era para Moisés e para o povo hebreu. Ao retornar ao Egito, Moisés e Arão enfrentaram o faraó com uma mensagem clara: Deixa o meu povo ir. O faraó, orgulhoso e arrogante, recusou-se a obedecer. Foi então que Deus começou a enviar as pragas. Cada praga não era apenas um castigo para o Egito, mas também uma demonstração do poder de Deus sobre os deuses egípcios. Por exemplo, quando o Nilo se transformou em sangue, Deus mostrou que ele era superior a Api, o deus do Nilo. Quando a escuridão cobriu o Egito, ele provou que era maior que Ra, o deus do sol. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi a mais devastadora. Ela atingiu não apenas os egípcios, mas também o próprio faraó, que perdeu seu filho herdeiro. Essa praga foi um golpe direto na linha de sucessão do trono egípcio e um sinal claro de que Deus estava no controle. Para os hebreus, essa praga trouxe a instituição da Páscoa, uma celebração que lembrava a proteção de Deus sobre suas famílias. Quando os hebreus finalmente deixaram o Egito, eles não saíram como escravos fugitivos, mas como um povo livre, carregando os tesouros que os egípcios lhes deram. Esse saque foi uma forma de justiça divina, compensando os anos de trabalho forçado e sofrimento. No entanto, a jornada para a liberdade estava longe de ser fácil. O faraó, arrependido de ter deixado os hebreus partirem, reuniu seu exército e perseguiu-os. Quando os hebreus chegaram ao Mar Vermelho, parecia que estavam encurralados. Mas Deus, mais uma vez, interveio de maneira milagrosa. Ele ordenou que Moisés estendesse seu cajado sobre as águas, e o mar se abriu, formando 2 paredes de água com um caminho seco no meio. Os hebreus atravessaram em segurança, mas quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam, afogando todo o exército. Esse evento não foi apenas um milagre físico, mas também um símbolo poderoso. O Mar Vermelho representava a barreira final entre a escravidão e a liberdade. Ao atravessá-lo, os hebreus deixaram para trás não apenas o Egito, mas também sua identidade como escravos. Eles agora eram um povo livre, destinado a viver sob a orientação e proteção de Deus. A jornada pelo deserto foi cheia de desafios. Os hebreus enfrentaram fome, sede e ataques de inimigos. Mas Deus sempre proveu para suas necessidades. Ele enviou maná do céu para alimentá-los e fez água jorrar de uma rocha para saciar sua sede. Ele também os protegeu de inimigos, como os amalequitas, que foram derrotados enquanto Moisés mantinha seus braços erguidos em oração. No Monte Sinai, Deus deu aos hebreus os 10 mandamentos, um conjunto de leis que deveria guiar sua vida moral e espiritual. Esses mandamentos não eram apenas regras, mas um reflexo do caráter de Deus e de seu desejo de que seu povo vivesse em justiça e santidade. A história dos hebreus no Egito e sua jornada para a liberdade é uma das narrativas mais poderosas da Bíblia. Ela nos ensina sobre o poder de Deus, a importância da fé e a promessa de que Ele sempre ouve o clamor dos oprimidos. Essa história também aponta para uma libertação ainda maior, a que Jesus Cristo trouxe ao mundo, libertando-nos do pecado e da morte. Após receberem os 10 mandamentos no Monte Sinai,
o povo hebreu se viu diante de uma nova fase em sua jornada. A entrega das leis não foi apenas um ato de Deus, mas um momento de transformação. Agora, eles não eram apenas um povo livre, mas um povo com um propósito, com normas que guiariam suas interações e sua relação com Deus. Essas leis eram uma expressão do caráter divino e serviam como um modelo para a vida comunitária. Deus desejava que os hebreus vivessem de maneira que refletisse sua santidade e justiça. No entanto, a transição de escravos a um povo livre era mais complicada do que se imaginava. O povo hebreu, que havia passado gerações sob opressão, encontrou dificuldades em confiar plenamente em Deus. A liberdade que tanto almejavam trouxe também incertezas e desafios. As condições no deserto eram difíceis. A falta de alimentos e água frequentemente causava murmurações e descontentamento entre o povo. Eles frequentemente olhavam para trás, saudando a segurança conhecida da escravidão no Egito, esquecendo-se das dificuldades que enfrentavam sob o jugo do faraó. Deus, em sua infinita misericórdia, continuou a prover. O maná que caía do céu era um milagre diário que lembrava aos hebreus que Deus estava com eles. O maná não era apenas alimento físico, mas um símbolo da dependência do povo em relação a Deus. Eles eram instruídos a coletar apenas o suficiente para o dia, exceto antes do sábado, quando deveriam coletar o dobro. Assim, aprenderam a confiar que Deus supriria suas necessidades diariamente. À medida que o tempo passava, as dificuldades aumentavam. Quando os hebreus chegaram à Terra Prometida, enviaram 12 espias para explorar a região. Após 40 dias de exploração, os espias retornaram com um relatório. 10 deles trouxeram notícias assustadoras. Os habitantes da terra eram gigantes, e eles se sentiam como gafanhotos aos seus olhos. Apenas Josué e Caleb tiveram coragem de confiar nas promessas de Deus e encorajar o povo a avançar. O medo e a falta de fé do povo resultaram em uma decisão trágica. Eles se rebelaram contra Moisés e desejaram voltar ao Egito. Essa incredulidade teve consequências sérias. Deus decidiu que aquela geração, que havia testemunhado tantos milagres, não entraria na terra prometida. Em vez disso, eles vagariam pelo deserto por 40 anos até que uma nova geração nascesse, uma geração que confiaria em Deus e em suas promessas. Durante esses anos de peregrinação, Deus continuou a guiar seu povo. A nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite eram sinais visíveis de sua presença. Ele estabeleceu o tabernáculo, um lugar onde poderia habitar entre eles, simbolizando um relacionamento íntimo e pessoal. As instruções sobre o tabernáculo e o culto revelavam a santidade de Deus e a necessidade de se aproximar dele com reverência. Os hebreus enfrentaram várias provações. Um dos episódios mais notáveis foi a rebelião de Corá, Datan e Abirão. Esses homens se levantaram contra Moisés, questionando sua liderança e a escolha divina. Como resultado, Deus fez uma demonstração poderosa de sua autoridade, fazendo a terra se abrir e engolir os rebeldes. Esse evento foi um lembrete sombrio de que desafiar a liderança de Deus é um ato de grave desobediência. Outro desafio ocorreu quando o povo, novamente com medo e descontentamento, começou a reclamar por água. Deus ordenou que Moisés falasse a uma rocha para que a água jorrasse. No entanto, em um momento de frustração, Moisés feriu a rocha com seu cajado. Embora a água tenha jorrado, Deus ficou desapontado com a falta de fé de Moisés, e isso resultou na proibição de Moisés entrar na terra prometida. Esse evento nos ensina que mesmo os grandes líderes têm responsabilidades e que a obediência a Deus é fundamental. À medida que os anos se passavam, o povo começou a se preparar para entrar na terra prometida. Deus deu instruções detalhadas sobre como conquistar as cidades e como viver na nova terra. Ele prometeu que estaria com eles, mas também os alertou sobre as consequências de se afastarem dele e adorarem outros deuses. O cuidado de Deus em preparar seu povo para a nova vida era uma expressão de amor e responsabilidade. Quando finalmente chegou o momento de cruzar o Rio Jordão, uma nova geração estava pronta.
Josué, que sucedeu Moisés, liderou o povo. Deus reafirmou sua promessa e instruiu Josué a ser forte e corajoso. A travessia do Jordão foi um milagre em si mesma, semelhante à travessia do Mar Vermelho. As águas do rio se interromperam, permitindo que o povo atravessasse em seco. Uma vez na terra prometida, os hebreus enfrentaram a cidade de Jericó. Deus deu a Josué um plano inusitado: marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, no 7º dia, marchar 7 vezes. Ao final da última volta, o povo deveria gritar, e as muralhas de Jericó cairiam. A obediência a esse plano extraordinário trouxe a vitória, mostrando que a verdadeira força vem da fé em Deus. Com a conquista da terra prometida, os hebreus se estabeleceram em diferentes tribos. Cada tribo recebeu uma parte da terra, e o povo começou a prosperar. No entanto, a luta não havia terminado. Deus havia alertado sobre os perigos de se misturar com as nações vizinhas, e a história dos hebreus em sua nova terra nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus. Infelizmente, muitas vezes eles se desviaram, adorando ídolos e se afastando do Deus que os havia libertado. A história da escravidão dos hebreus no Egito e sua jornada para a terra prometida é uma poderosa metáfora para a libertação espiritual que todos nós buscamos. Assim como os hebreus foram libertos da escravidão física, cada um de nós é chamado a ser libertado do pecado e da morte através de Jesus Cristo. Ele é o nosso Moisés, guiando-nos para a liberdade e uma nova vida em Deus. Essa narrativa também nos ensina sobre a importância da fé, da obediência e da confiança em Deus, mesmo em tempos de incerteza. Através das dificuldades enfrentadas no deserto e das promessas cumpridas na entrada na terra prometida, vemos que Deus é fiel e que suas promessas nunca falham. A jornada dos hebreus, do cativeiro à liberdade, é uma história temporal que ecoa em nossos corações até hoje. A fé inabalável, a perseverança diante da adversidade e a promessa de Deus são lições que transcendem gerações. Que esta narrativa inspire em você a mesma esperança e confiança que guiou os hebreus em sua jornada. O que mais te tocou nesta história? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas reflexões e vamos juntos continuar a explorar a riqueza das Escrituras Sagradas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like para me ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhe este vídeo com seus amigos. Até a próxima!